Aposto que muitos de vocês não sabem usar direito preposição na língua portuguesa também, né? Você que é nativo de um país de língua portuguesa, porque algumas preposições geram um pouquinho de dúvida. De forma geral é fácil. Na língua espanhola, também se a gente for pegar em torno de 70%, 80% das regras de preposição, é igual à língua portuguesa, mas tem algumas diferenças. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchachos. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Hoje é um vídeo de língua espanhola sobre preposições, mas não vou falar de todas as preposições porque eu já fiz vídeo disso aqui no canal. Vou deixar no card aqui para vocês, tá? Só são algumas que geram confusão, aquelas que tem alguns momentos que é igual ao português, mas em alguns momentos e algumas formas de ser utilizada, elas são diferentes da língua portuguesa. Então vamos falar um pouquinho dessas e ver alguns exemplos. Mas antes, se você quiser, dá uma curtida, me segue aqui no canal, clica no botão vermelho para ser notificado quando tiver vídeo novo. E também, se você estiver interessado, cria aqui para mim frases usando preposição, deixe para mim sugestões. Fala aí para mim se você acha que preposição é um assunto fácil, tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola. E se você ficou com alguma dúvida, pergunte também. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre algumas preposições da língua espanhola, né? Não todas. Esse vídeo não é sobre todas, porque como eu já falei, eu já fiz vídeo sobre isso no canal. Então vamos lá. Mas só uma brincadeira aqui do Gaturro, né? O Gaturro é um personagem argentino de historinhas. Ele, depois das histórias da Mafalda, né? Do Quino, dos personagens lá que são amiguinhos da Mafalda, o mais famoso depois deles é o Gaturro. Então ele tá ali com a namoradinha, que ele é apaixonado por ela. A ante barro cabe com contra de desde. Então, mas veja a cara dela em todos os quadrinhos, desde o primeiro. Em entre hacia hasta para por segundo sim sobre trás. No Gaturro. Proposición. Te pedí que me hagas una proposición. Porque proposición em espanhol, em português é proposição, tá? No sentido de propor. Agora, preposição, em espanhol, preposición. Tá? São muito parecidas, né? No caso, muda só uma letra ali, proposición, preposición. Então ele se confundiu, né? A carinha dele de bobão no final ali. Sempre acontece essas historinhas, né? Ele sempre às vezes quer declarar algum amor para ela, alguma coisa assim, quer ser romântico, mas acaba falando alguma besteira. E o que ele tem em comum, para quem não conhece o Gaturro, ele é meio preguiçosão, assim, lembra um pouco o Garfield nesse sentido de ser preguiçoso, né? Curiosamente, é um gato também. Então vamos lá. Só algumas preposições. A preposição a, de forma geral, ela tem a mesma lógica da língua portuguesa. Um verbo ou um substantivo, adjetivo ou advérbio, regência verbal ou regência nominal, que pede uma... Acabei de ver que está errado aqui, ó. Que pede uma preposição. No caso, preposição a. Só que ele tem uma diferença com a língua portuguesa, que é essa aqui, ó. Primeira coisa, eu cheguei a minha casa. Aqui é igual ao português. Eu cheguei à minha casa. Quem chega, chega a algum lugar e não em algum lugar. Na informalidade está correto, né? Você fala isso tanto em português quanto em espanhol e tal. Mas dentro da formalidade, o verbo chegar, ou em espanhol o verbo chegar, a preposição é a. Tá? Beleza? Vamos lá. Voy a estudiar por la noche. Beleza. Ok. Agora, o que acontece? Em português, a gente não fala vou a estudar à noite. Né? Não falo vou a estudar à noite. No português eu falaria à noite, em espanhol, por la noite. Agora, no espanhol, mesmo eu tendo, claro, o verbo ir pede a preposição a, no português também. Mas a diferença é que no português, por ter um verbo aqui depois no infinitivo, a gente não falaria a preposição. Eu falaria vou estudar. Em espanhol, vou a estudar. Tá? Vamos para a próxima. A preposição em. Da mesma forma, a gente usa no mesmo sentido em português, para relativa a tempo, lugar, em interior de lugar e tudo mais. Mis tios vivem em Brasil. Eles estão em casa. Beleza, que é relação a lugar. Agora, para meios de transporte, é diferente, por isso que eu deixei sublinhado que nem lá na letra A. Voy a la tienda em trem. Então, assim, em português eu falo, vou à loja de trem. Em espanhol, voy a tienda em trem, relativo a meios de transporte, tá? Aquela música da Angélica, vou de táxi, em espanhol, voy em táxi, se você fosse fazer a tradução. Ásia, esse é bem importante, tá?
Como eu falei, já fiz vídeo das preposições, só que eu peguei aqui só aquelas que geram mais confusão. Ou porque não existe em português, no caso dessa aqui, ou porque tem alguma coisa que usa diferente, né? Que nem das anteriores. Como essa aqui não tem em português a gente pode falar por volta de, em direção a, tá? Beleza? Então não tem em português. No português a gente chama de locução prepositiva. Em espanhol é uma preposição hacia. Não é o verbo hacia, tá? O verbo hacia teria acento na letra A. É hacia. Então olha só. Vamos hacia el norte de Espanha. Quer dizer, vamos em direção ao norte de Espanha. E não é o hasta. Hasta é até. Hacia em direção a. Já fiz vídeo sobre as preposições e eu falo dessa diferença. Então agora eu não vou ficar falando disso porque senão fica repetitivo. La niña llegará hacia meados de fevereiro. Quer dizer, por volta de meados de fevereiro. Tá? Teremos que caminhar hacia la plaza para correr el autobús. Teremos que caminhar em direção à praça. E eu acabei percebendo que eu esqueci de fazer uma coisa, né? Eu cheguei hacia las 3 de la tarde. Quer dizer, eu cheguei por volta das 3 da tarde, tá? Vou colocar assim, ó. Por volta de. Tinha esquecido desse exemplo. Barro. Acabou que agora ficou assim. Barro é quando a gente fala no português sob, né? Que normalmente não se usa muito sob, pelo menos na informalidade não. Que é debaixo de, né? Debaixo de alguma coisa. Mesma coisa, são sinônimos. Então, no espanhol, barro. Los hombres están jugando barro la lluvia. Debaixo da chuva, né? Trabalham barro el mando del director. Debaixo, né? Sob as ordens do diretor. Tá? Então, pode usar nesse sentido. Eu coloquei essa aqui também porque a gente não tem, no caso, essa preposição mais parecido seria o debaixo mesmo, mas pode confundir. E tem mais duas só que eu trouxe hoje, né? Que todas as completas estão lá no outro vídeo. O sobre é no sentido de estar por cima, o sobre é com relação a alguma coisa, acerca de alguma coisa. No espanhol também tem o acerca de. E aí, o único diferente é o sublinhado. Saldremos sobre las 7, quer dizer, sairemos por volta das 7. Claro que isso no português a gente não usa nesse sentido, mas nos outros sim. Desde o primeiro, ó. Minha habitação tem uma ventana sobre o rio, quer dizer, em cima. El niño puso los pies sobre la mesa. Em cima da mesa, igual no português. As madres hablam sobre seus filhos. Sobre os filhos. No mesmo sentido também do português. E para finalizar, a preposição tras, que no português a gente pode falar depois, que é bem diferente do português. Olha o exemplo. Tras lo que hemos passado, todo saldrá bien. Depois do que passamos, tudo sairá bem. E a última, el otoño viene tras el verano. O verão vem depois do verão. E se eu quisesse falar depois del verano, eu poderia falar também. Beleza? Então é isso. E é isso aí. Perceberam que não é um assunto tão complexo, né? De forma geral, mesmo essas preposições que eu falei aqui hoje, elas são iguais ao português em alguns momentos, mas pode ser usada diferente. E algumas aí que tem aí a forma de escrita, né? Uma preposição um pouquinho diferente com relação à língua portuguesa. E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.